Fala Wesley, tudo bem? Obrigado pelo convite, tá? De estar fazendo parte desse seu trabalho. Fiquei muito lisonjeado ter você, um cara tão parceiro assim, me convidando para falar em um momento como esse. É sempre muito legal, é muito gratificante. Eu fico muito feliz. Para aqueles que não me conhecem, assim como o Wesley, meu nome é Caio, eu sou orientador educacional e gestor de um polo de apoio à distância de uma instituição privada chamada Uninter. O Centro Universitário Uninter ele atua há bastante tempo já na área da educação à distância. E o Wesley me pediu para eu trocar uma ideia com vocês um pouco, trazer alguns conceitos bem pontuais sobre educação à distância, educação online e ensino remoto. A primeira coisa que vocês precisam saber e pontuar sobre as diferenças desses termos é o seguinte: a educação à distância, ela é uma modalidade de educação colocada dentro da nossa legislação. Então, quando nós temos os níveis de ensino, o básico e o superior, nós temos dentro deles as modalidades. A educação à distância figura entre elas, assim como a educação no campo, por exemplo. Então ela, por ser uma modalidade, possui uma estrutura muito bem definida e objetivos muito bem definidos. Por exemplo, a educação à distância ela tem como um dos seus objetivos prover a autonomia do estudante, dar a ele flexibilidade para superar, veja bem que às vezes pode parecer confuso, para superar os limites impostos pelo espaço e pelo tempo. Como assim, professor? Eu sou professor, por isso que eu me refiro às vezes assim, dessa forma. Nós temos um professor lá em Curitiba, gravando uma aula em um dia e falando sobre o conteúdo em outro espaço de lugar e tempo diferente. E nós temos o discente, o aluno, por exemplo, aqui na minha cidade, em Astorga, assistindo a aula hoje, que foi gravada há 2 meses atrás, num espaço diferente. A aula foi gravada em Curitiba, ele está dentro da casa dele. Existe então esse pressuposto de autonomia, de flexibilidade e principalmente quando nós falamos de educação à distância, nunca devemos de deixar de levar em conta o aspecto democrático. A educação à distância como modalidade ela surge para democratizar o acesso ao ensino superior. Lá em 2004, quando esses cursos começaram a surgir, os primeiros que apareceram foram os cursos de comércio exterior, pelo menos aqui na minha instituição. Logo em seguida, os cursos de pedagogia. Havia uma necessidade urgente, por conta de alterações dentro da legislação, de fomentar, de dar base a mais professores no nosso país para atuar na educação básica, infantil, fundamental. Então esse é um ponto principal sobre a educação à distância. Ela é uma modalidade. Dentro desse contexto de educação à distância, surgem outros pontos relevantes sobre ele. Por exemplo, o ensino remoto, a educação online. Hoje nós falamos em ensino híbrido também, que tem momentos, e aí 2 termos importantes hoje para a gente compreender todo esse contexto de educação à distância, que leva em conta momentos assíncronos e momentos síncronos. Momentos assíncronos, professor, o que é? São momentos em que o professor e o aluno estão separados no espaço e no tempo. E os momentos síncronos são aqueles em que, por mais que eles estejam separados no espaço, eles estão compartilhando do mesmo tempo através de uma aula ao vivo, por exemplo. O ensino remoto, o outro ponto importante, ele surge de forma emergencial, para suprir uma demanda que surgiu em março do ano passado com a pandemia, com o fechamento das escolas. Então, esse ensino se apropria de alguns elementos da educação à distância para poder superar uma emergência e continuar levando a todos uma educação. De qualidade ou não, é difícil mensurar, não dá para saber. Por quê? Uma escola, por exemplo, como um colégio estadual aqui, ele não está preparado, ele não possui uma estrutura didático, pedagógica, metodológica para aplicar aspectos de ensino à distância. Ela está preparada para o ensino presencial. Ela faz o que ela pode. Um colégio particular, uma faculdade presencial, por exemplo, que nós tínhamos aqui na nossa cidade, tentou adaptar, fazer um ensino remoto, mas não tinha elementos e não tinha tecnologia, que é outro ponto importante para colocar a educação à distância em funcionamento. Então o ensino remoto ele vem dessa forma, é emergencial.
E a educação online é uma forma de educar através das tecnologias digitais. Google Meet, Zoom, YouTube, nós estamos ali online, ligados, conectados na web, falando uns com os outros de forma simultânea. Certo, pessoal? Wesley, eu espero muito que tenha ficado claro, que eu espero que eu tenha conseguido aí nesses 5 minutos que você comentou comigo lá para fazer o videozinho, que tenha dado para entender um pouquinho o que é a educação à distância, como surge o ensino remoto e a educação online. A educação à distância, quando ela é colocada para nós, no ponto que eu falei anteriormente, no sentido da democratização, ela deve ser muito valorizada. Existem muitas pessoas que mudaram de vida por conta da educação à distância. Não é porque nós temos uns ou outros utilizando ela para fins mercadológicos, né? Grandes corporações se apropriando de pequenas e médias instituições, tornando isso um negócio extremamente rentável, que ela deve ser condenada. Pelo contrário, ela tem um porquê existir. E a sua valorização, sobretudo em pequenos lugares, em lugares distantes, ela deve ser sempre ressaltada, porque ela propicia a muitos o acesso à educação superior, e quando a instituição é boa, ela propicia o acesso à educação e de qualidade. Tá certo? Obrigado, um abraço para todos aí. Desculpa falar muito, o professor fala demais, né? Tchau, tchau, gente. Valeu.